E aí, Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou William dos Santos e hoje vou compartilhar a criação de uma calculadora com JavaScript. Então essa calculadora vai ter o layout parecido com a calculadora aqui do MacBook, tá? E vou mostrar mais ou menos como que vai funcionar. Então vai ter as operações normais de soma, por exemplo, de subtração, de vezes e de divisão. Eu também posso deixar negativo e somar esse número, por exemplo. Eu posso calcular a porcentagem e aqui eu posso limpar. E é basicamente isso. Feita a parte da apresentação, vamos para a parte do código. Então aqui na minha máquina eu criei uma pasta como calculadora e criei um arquivo de HTML, JavaScript e CSS. Então eu vou começar editando o arquivo de HTML, vou criar a estrutura padrão com o título calculadora, vou importar o meu arquivo de JavaScript e de CSS. Aqui no body eu vou criar uma div com a class calculator, uma div com a class result e uma div com a class buttons. Então dentro dessa div eu vou começar colocando alguns botões aqui. Então da primeira fileira vai ser esses e eu vou identificar aqui com a class esse bg-gray, indicando que o fundo desse botão vai ser cinza e da divisão aqui vai ser laranja. Vou fazer a mesma coisa para os demais botões. Os numéricos então vão ficar com um cinza mais fraco. E até finalizar aqui os botões. Então HTML é basicamente isso. Eu coloco todos os botões aqui e trato a visualização lá pelo CSS. Então aqui no CSS eu vou definir para todos os itens margem padding 0. No body eu vou deixar os itens alinhados ao centro, com uma altura máxima e o fundo cinza. A div calculator, então eu vou deixar com um tamanho de 300 pixels, um fundo mais escuro, a borda arredondada e um box shadow e o overflow hidden. O result, então eu vou deixar com um tamanho de 75 pixels, com padding de 20 pixels, o texto alinhado à direita e a cor branca. O font size 2.5 rem. Então, os botões vai ser um display grid e no template de colunas vai dar um repeat 4,1 fr. E a distância entre os itens vai ser de 1 pixel. Então, para cada botão, eu vou deixar ele com um width de 100% e uma altura de 60 pixels e cursor pointer para ficar nesse formato. O botão 0. Então, eu vou deixar com o grid column span 2 para ele ocupar 2 lugares aqui no display grid. E vou colocar as cores aqui. Então, com esse cinza, um cinza mais fraco. Para quando o botão estiver ativo, vai ter um opacity 0.9. Então, se clicarmos aqui, ele fica um pouquinho mais fraco. E também o BG Orange para ficar laranja os botões aqui da lateral. Feito isso, já finalizamos nosso CSS e agora aqui no JavaScript eu vou começar declarando uma const result que vai pegar a referência para esse resultado aqui e uma const que vai pegar todos os botões do nosso HTML com char selector all, pegando todos os buttons que estão dentro da class buttons. Vou criar umas variáveis que vamos utilizar, então o número atual, o primeiro número, o operador atual e restart. Vou criar uma função updateResult que vai receber um parâmetro aqui inicialmente igual a false. Então, se a origem desse updateResult, que basicamente vai atualizar o nosso resultado aqui, vier do clear, ou seja, esse Czinho, então ele vai atualizar esse resultado para 0, senão vai pegar o número atual, dando um replace de ponto para vírgula aqui, já que é em português. Após isso, eu vou dar um for each nos botões. Para cada botão, eu vou adicionar um evento de clique. Vou criar uma variável buttonText que vai pegar o texto do botão que eu estou clicando. Eu vou fazer uma verificação aqui com regex.
Então, se o botão que eu estou clicando tem o texto de 0 a 9 ou for vírgula, ele vai passar aqui no teste e vou chamar uma função addDigit, que vai adicionar o dígito aqui no resultado, passando como parâmetro aqui o texto do botão. Então, se eu clicar qualquer um desses daqui, ele vai adicionar aqui em cima. Então, vou criar essa função aqui em cima, verificando se eu estou clicando no botão da vírgula e se já tem alguma vírgula no visor. Se tiver, então ele vai dar só um return. Se eu tiver com a variável restart igual a true, e esse restart vai ser true apenas quando eu calcular as operações aqui da calculadora, que vamos criar daqui a pouco a função para isso. Então, se for o restart, ele vai pegar o número atual igual o dígito e vai dar um restart igual a false. Se não, ele vai continuar concatenando. Então, conforme eu for clicando aqui, ele vai concatenando um número no outro. E vou chamar a função update para atualizar em tela isso. Então, por exemplo, se eu clicar em 7, 8 e 9, como eu não restartei ainda após o igual aqui, ele vai continuar concatenando. Após eu clicar em igual e aparecer no visor, digamos, 5 números, ele vai vir aqui e o número atual vai ser igual ao dígito, ele vai começar a fazer uma nova operação. E o próximo passo é verificar se o botão que eu cliquei é um operador. Então, vou pegar e colocar no array esses operadores e vou verificar através do includes se o botão que eu cliquei é um desses operadores. Se for, eu vou chamar a função setOperator, que vai pegar aqui o operator por parâmetro, e vou verificar se tem algum número atual. Se tiver, então, o primeiro número da operação vai pegar o valor desse número atual, dando um replace de vírgula para ponto, para o JavaScript calcular por ponto, tá? E o current number vai ficar vazio. E o operator vai ser igual ao new operator. Eu faço essa verificação do número atual. Para casos, digamos, eu venho aqui e clico em 4, mais 6. Se eu clicar num operador novamente, ele já vai efetuar o cálculo. Então, o número atual se torna o primeiro, tá? E o current number fica vazio. Então, é para esses casos que eu venho aqui e clico novamente no operador, ele já efetua o cálculo. Senão, ele só vai setar o operador. Após isso, eu vou criar a função calculate, que vai fazer o cálculo. Então, nessa função, eu vou verificar se tem o primeiro número para fazer o cálculo e se tiver algum operador. Se não tiver nenhum desses dois, ele vai dar um return e não vai continuar. Vai pegar o segundo operador, que é o número atual. Então, ele só vai dar um replace de vírgula para ponto para poder fazer o cálculo. E uma variável result value. E vou criar um switch para os operadores e verificar se for mais, então eu só vou dar um mais aqui do first operator para o segundo operator aqui. Vai ser a mesma coisa para o menos, vezes e divisão. E o resultado dessa operação vai ficar nessa variável result value. Aqui embaixo eu vou fazer uma verificação se o resultado dessa operação tiver mais de 5 casas decimais. Se tiver, então eu vou dar um toFixed 5 para carregar até 5 casas decimais e não ficar muito grande aqui no visor. Senão ele vai pegar o resultado aqui da operação normal. Então, feito o cálculo, eu vou setar o operador para null. O primeiro operando aqui vai ser null também. O restart vai ser true. Então, após eu clicar em igual, o próximo número que eu clicar, o visor aqui já vai reiniciar. Desconsidere essa variável aqui, depois eu vou remover ela. E após isso, eu vou chamar a função updateResult, que basicamente vai atualizar aqui no visor o resultado da operação. Então, essa função aqui, calculate, eu vou chamar aqui quando eu clicar no botão de igual. E também no setOperator, caso eu clique no operador, já tendo os dois números para a operação e um operador setado. Então, vamos salvar aqui para fazer um teste. Por exemplo, 4 mais 5 igual, ele vai fazer a operação. Então, vamos fazer um exemplo aqui para o setOperator. Eu vou colocar esse 9 menos 2
E ao invés de clicar em igual, eu posso clicar aqui em vezes, por exemplo. Então ele já faz o cálculo anterior e deixa aqui no visor, vezes 8, que já vai dar 56. Então por isso tem esse current number já efetuando o cálculo aqui. Após isso, eu vou chamar a função que vai limpar a calculadora, basicamente o current number vai ficar vazio, o primeiro operando aqui null, operator null, e vai atualizar essa função update result passando por parâmetro true. Aqui vai verificar, então, se for da origem clear e vai setar 0 aqui no visor. Então, se eu tiver com alguns dígitos e clicar no C, ele vai deixar em 0 aqui o result. E agora vamos implementar o botão de mais e menos, onde que eu vou passar por current number, um parse float, se for current number ou o primeiro operando aqui, o primeiro número que eu cliquei, vezes menos 1. Passando para toString e chamando a função updateResult para atualizar aqui no visor. Então, vamos salvar para testar. Então, eu vou clicar aqui no 8 e vou clicar em menos. Ele já calculou para mim. E se, por exemplo, for o segundo número, ele faz essa verificação antes. Se for current number ou o primeiro operando. Então, se eu clicar aqui no 7 vezes 8 negativo, ele vai passar primeiro por current number, se não tiver, vai ser o primeiro operando. Vou clicar em igual, vai dar menos 56. E por fim, vamos criar a função que vai calcular a porcentagem. Eu vou criar uma variável letResult, que vai parsear para float o current number dividido por 100. E a porcentagem trabalha diferente para quando for mais e menos e vezes divisão. Para casos de mais e menos, ele basicamente pega o resultado dessa equação aqui, vezes o primeiro operando, se não tiver, vai ser 1. E aqui eu faço uma verificação se a casa decimal for muito grande, se for eu fixo aqui em 5 e passo para o número atual esse resultado. Então, vamos salvar e testar aqui. Então, por exemplo, se eu tiver 45 e só clicar em % aqui, ele já vai efetuar a operação, dividido por 100. Então, se eu continuar aqui, né, ele só vai somar normal. Então, digamos que eu tenha 66 vezes 5%. Então, aqui ele já deixa o dividido por 100, tá? Então, não vai entrar aqui, igual no mais e menos, para fazer essa outra operação. E se clicar em igual, ele vai efetuar esse cálculo. Mesma coisa aqui para a divisão, que ele fica um número bem grande aqui. Então, se for mais e menos, ele já vai fazer esse cálculo aqui vezes o primeiro operando, e vai retornar isso, e ao clicar em igual, aí sim ele vai fazer o cálculo, né? Então 66 mais 5%, que dá 69. A mesma coisa aqui para o menos. Se eu colocar menos 8%, por exemplo, igual, ele vai diminuir esses 8% e já vai efetuar o cálculo aqui. E é basicamente isso. Finalizamos mais um projeto. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que eu pretendo trazer mais projetos relacionados. Então, obrigado e até mais.